A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 5, que traz por título O Mover do Espírito Santo na Casa de Cornélio. Se prepare, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica. Na mesma sexta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 5, na sexta-feira já estreou a lição número 6, pois a lição número 5 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele comentário abençoado, tá bom? Mas sem demora, vamos para a nossa aula da lição número 5 dos pré-adolescentes, que traz por título O Mover do Espírito Santo na Casa de Cornélio. Veja só, se você é professor, sempre recomendo iniciar sua aula realizando alguma dinâmica para se despertar o interesse dos seus alunos. E com relação à dinâmica, fica despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar a sugestão de dinâmica, tá bom? Mas presta atenção, se você quiser a nossa dinâmica digitada e também uma explicação desta aula, basta acessar o nosso blog aí agora. Pega o endereço www.descomplicandoteologiaebd.com e você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também uma explicação por escrito, tá bom? Coloca aí no Google, Descomplicando a Teologia, que nosso blog vai estar aparecendo. Mas o vídeo da dinâmica está no final desta aula. Nossa intenção é estar lhe ajudando cada vez mais em nome de Jesus, tá bom? Mas você pode iniciar também essa aula fazendo algumas perguntas. Eu tenho dito que essa dica de fazer perguntas no início pode servir como avaliação diagnóstica, desde que você faça as perguntas e espere a resposta dos seus alunos. Se os seus alunos responderem as perguntas, essa atividade pode servir como avaliação diagnóstica. Mas se você pergunta e você mesmo responde, não é nenhum tipo de avaliação, tá bom? Porque você está interferindo nas respostas dos seus alunos. Por isso que é interessante, faça as perguntas, deixa nos participarem, dá a opinião dele. Cabe você estar direcionando, irmão João, irmão Francisco, irmão Júnior, o que você entendeu? Você concorda? Você pode acrescentar alguma coisa? Tudo isso vai deixar a sua aula mais dinâmica, tá bom? Aí você pode estar se perguntando, pastor, o que é que eu posso perguntar aqui nesse título? Primeiro momento, o que significa mover do Espírito Santo? Quando o comentarista colocou mover do Espírito Santo, quer dizer o quê? Significa o quê? Da mesma forma também, quem foi Cornélio? Quem já leu a história de Cornélio? Quem sabe alguma coisa sobre essa história? Deixe os alunos participar da opinião deles, tá bom? Depois você vai ver se estava certo ou se estava errado. Da mesma forma, também pergunte: quem é que foi pregar na casa de Cornélio? Olha, quem foi que trouxe essa revelação? Por que essa história tão importante que está na Bíblia Sagrada? Por que será? Você está vendo? Tudo isso aqui são perguntas que estão dentro do nosso contexto e dentro do nosso título. Pois assim, quando você faz essas perguntas, você vai estar aguçando a curiosidade dos seus alunos. Eles vão estar participando e, se não participar nesse momento, quando você estiver ministrando a aula, vai perceber, olha, é por isso que é importante. Olha, quem foi pregar para ele foi Pedro. Quem falou foi o anjo. Tudo isso aqui, irmãos, é aguçar a curiosidade dos seus alunos, o que vai ser estudado, tá bom? Então, inicie a sua aula realizando a dinâmica, no final tem um vídeo, no nosso blog tem ela digitada, também pode iniciar fazendo algumas perguntas. Após esse momento, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, o mover do Espírito Santo na casa de Cornélio. Preste atenção, meus irmãos. O Espírito Santo, ele vai se mover, ele vai fazer o que quiser de acordo com o coração da pessoa.
Todas as pessoas que tiverem coração quebrantado, todas as pessoas que aceitarem a Cristo Jesus e permitirem que o Espírito Santo esteja atuando, trabalhando, tenha certeza que vai haver mover do Espírito Santo. Mas preste atenção aqui agora. O Espírito Santo só pode agir na vida das pessoas que dão lugar. Se a pessoa não dá lugar, se a pessoa não busca a Deus, não aceita a Cristo, não se converte a Cristo, o Espírito Santo não pode trabalhar na vida dessas pessoas. Vamos estudar hoje a história de Cornélio. Cornélio, o homem que orava a Deus, temente ao Senhor, mas, no entanto, não tinha aceitado Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. E nessa história aqui, acaba aceitando a Cristo e há um grande mover do Espírito Santo, que vamos estudar daqui a pouquinho. Você está vendo, professor, o que foi que eu fiz? Na pequena introdução que eu fiz, eu contei um pouquinho do que vai estar na nossa história, na nossa revista. Mas não fiz a explanação total, somente um petisco para aguçar a curiosidade dos alunos, tá bom? Faça a mesma coisa. Na introdução, você vai falar um pouquinho do que você vai estar estudando, sem dar certos detalhes, pois os detalhes você vai estar dando em cada tópico. Amém? Quer saber o seguinte? Está gostando da aula até agora? Então, por gentileza, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora vamos para o nosso devocional, que é a nossa leitura diária. Lembrando que lá no meu Instagram, pega o endereço, PR Giovanni Santos, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, todos os dias eu estou postando uma leitura diária referente à sua lição, tá bom? É um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos, fazer uma pergunta. Quem pode me explicar? Quem entendeu? Quem pode levar um resumo para a sala de aula? Quem pode mandar um áudio explicando a leitura diária, que é a nossa leitura devocional de segunda até sábado. Lá no meu Instagram tem um cartaz, é só pegar e compartilhar, tá bom? Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos, capítulo 10, do versículo 44 ao 48. Recomendo fazer a leitura coletiva com seus alunos. Nós precisamos colocar esses pré-adolescentes para ler Bíblia Sagrada e também ler a revista. E cabe a você, enquanto professor. Agora vamos para a Bíblia Sagrada diz, que é o nosso versículo em destaque. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Veja só, muitos judeus que estavam acompanhando Pedro, no momento em que Cornélio aceitou a Cristo com a sua família, e também foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. Os judeus não acreditavam, porque estavam pensando ainda que o cristianismo, que Jesus Cristo, só veio salvar os judeus. Mas a Bíblia deixa bastante claro, Deus amou o mundo, e no mundo está o seu país, está o seu estado, a sua região, a sua cidade, o seu bairro, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. A salvação é para todos. Basta aceitar a Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados e andar em novidade de vida. Assim alcançará a salvação. Não porque você merece, mas por causa dele. Estou lhe falando, o alimento aqui está forte, viu? Vamos para a nossa introdução, o Conhecendo Mais de Deus. A patrocinou professores dos pré-adolescentes. A história de hoje mostrará que havia um comandante romano muito dedicado a observar a lei de Deus e que ajudava muito os judeus. Seu nome era Cornélio. Ele reunia com frequência a sua família e os amigos mais próximos em sua casa. Aprove a Pedro, seu instrumento de Deus, para que a família de Cornélio conhecesse o batismo no Espírito Santo. Meu Deus do céu, viu? Irmãos, é uma das histórias mais bonitas da Bíblia Sagrada, principalmente com relação ao Novo Testamento. Pois aqui vai estar representando praticamente a nossa família, a nossa casa. Pois Cornélio também não era judeu, mas, no entanto, ele conhecia a Deus, era temente a Deus, orava, buscava o Senhor, era pessoa temente, mas ainda não conhecia Jesus Cristo. Ainda não tinha aceitado a Cristo Jesus, mas por causa das suas orações, por causa da sua busca constante a Deus, Deus agora vai se revelar a ele através de Jesus Cristo. Mas para isso, Deus usa agora o apóstolo Pedro, o qual vai até a casa de Cornélio pregar o evangelho, mostrar que Cristo Jesus é filho de Deus e digno de ser adorado e reverenciado. E saiba que Cornélio aceitou a palavra, se converteu a Cristo e foi batizado, tanto no Espírito Santo como também nas águas. Tudo isso, irmãos, quem faz é Deus, irmãos. Meu Deus do céu.
quem faz é Ele, quem tem poder é Ele. E nós devemos estar atentos à sua voz, porque Deus quer trabalhar conosco, Deus quer trabalhar em nossa casa, em nossa família, mas precisamos dar lugar para que as bênçãos do Senhor recaam sobre o nosso lar. Amém? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, onde está escrito a revelação a Pedro. Observe, no passado, quando Deus estabeleceu a lei por meio de Moisés, havia muitas instruções quanto ao consumo de animais impuros nas refeições. Deus orientou uma dieta diferenciada para com o seu povo, haja visto que muitos animais eram oferecidos em sacrifícios pelas religiões pagãs. No entanto, em Atos dos Apóstolos, o Senhor surpreendeu o apóstolo Pedro com importante lição quanto aos animais considerados impuros pela lei. Atos capítulo 10, versículo 10 ao 14. Presta atenção no seguinte, para você entender, viu? No Velho Testamento, na lei de Moisés, existiam vários animais considerados impuros, os quais o povo de Israel não poderia se alimentar. Presta atenção, Israel não poderia se alimentar desses animais porque eram impuros. Pastor, por que eram impuros? Irmãos, foi a forma que Deus fez de trazer saúde ao povo. Que muitos desses animais também, de acordo com a época que vivia e a condição que estava, poderia trazer algumas doenças para estes, e também esses animais eram oferecidos em sacrifício. Então, esse momento de dieta foi uma forma que Deus usou de proteger o povo de Israel, de evitar certos tipos de doença dentro do povo de Deus, por causa da forma que eram criados esses animais, tá bom? Para ser oferecido em sacrifício e as condições que tinham. Então, Deus proibiu Israel de se alimentar desses animais. E presta atenção, os judeus não comiam mesmo, era totalmente proibido. Aquele que tentava fazer estava em pecado e precisaria oferecer sacrifício a Deus para que Deus pudesse estar se perdoando os seus pecados. Mas agora, nessa história daqui, o apóstolo Pedro, servo do Senhor, presta atenção, o apóstolo Pedro, servo do Senhor, vai ter uma visão, Deus falando o seguinte, olha, não considere impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. E essa é a história que vai ser revelada daqui a pouquinho para a gente. Tem coisas boas chegando aí, viu? Agora vamos para o nosso tópico 1, o item A da nossa lição, que traz por título A Visão do Lençol. Observe. Em Atos dos Apóstolos, encontramos um registro que deixou Pedro surpreso. O apóstolo teve a visão em que um lençol descia do céu amarrado pelas quatro pontas, com vários animais considerados impuros. Então, uma voz disse a Pedro que matasse e comesse os animais. Pedro imediatamente rejeitou aquela proposta. Porém, a voz lhe disse: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Pedro não entendeu a visão, até que os homens enviados da parte de Cornélio chegassem a casa a visão do lençol. Pedro está em casa, ó Deus, buscando a Deus e comunhão com o Senhor. E nesse momento, o Senhor se revela a Pedro através de uma visão, o qual desce do céu um lençol amarrado em quatro pontas. E dentro desse lençol só tinha animais impuros, os quais o povo de Israel não poderia, em hipótese alguma, se alimentar, porque estava proibido na lei. E Pedro ouve a voz dizendo: Pedro, alimente, Pedro, mata e come. Pedro diz: está repreendido, Deus é mais, não quero não, jamais vou comer um negócio desse. Esses animais eles são tudo impuros. Nós não podemos comer não, porque a lei proíbe. Mais ou menos foi o que ele disse, tá bom? Interpretação minha. Mas, no entanto, na mesma hora, ele ouviu a voz dizendo o seguinte: Pedro, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Mate e come. Pedro ficou perplexo. Como é que pode ser um negócio desse? Matar e comer animais impuros? Mas eu sou judeu, como é que eu vou fazer isso? Se a lei condena esse fato, se a lei condena que os judeus se alimentem desses animais, eu vou me tornar impuro. E agora, o que fazer? Obedecer ou não obedecer? Pedro não conseguiu entender não, porque não houve a revelação total dessa visão. Mas quando os servos de Cornélio chegaram, a revelação ficou por completo. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item B, que traz por título Os Mensageiros de Cornélio. Observe, Cornélio era um homem que acreditava em Deus e fazia oração continuamente. Certa vez, enquanto orava, o anjo apareceu e disse para ele procurar a Pedro. Imediatamente, Cornélio enviou mensageiros a Jope, conforme a orientação do anjo, para procurar Pedro, que estava hospedado na casa de certo Simão Curtidor, que morava à beira do mar. Deus faz tudo perfeito. Assim como revelou a Cornélio,
também preparou o coração de Pedro para entender que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Observe o seguinte: Deus primeiro preparou o coração de Pedro, porque no coração de Pedro existia um certo preconceito, pois o próprio acreditava que a mensagem do evangelho deveria ser pregado para judeus. Mas, no entanto, Deus lhe revelou o seguinte: aquilo que Deus purificou está purificado, está santificado. Logo, a mensagem do evangelho deveria ser pregado para todos. Mas no primeiro momento, o apóstolo Pedro não entendeu a mensagem, mas Deus já estava preparando o seu coração para abrir as portas da palavra da pregação também para os gentios. No entanto, ele só foi entender quando Cornélio, que também tinha tido a revelação de Deus, o qual o anjo lhe apareceu, e disse o seguinte: que ele mandasse procurar, chamar Pedro, porque ele estaria trazendo palavras de salvação. Aquilo que Cornélio precisaria saber, Pedro estaria ensinando, lhe dando instrução acerca do evangelho. Imediatamente, após essa revelação do anjo a Cornélio, Cornélio chama os seus soldados, chama os seus servos e pede o seguinte: procura esse tal de Pedro, porque ele tem coisa para falar para a gente e nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. E Deus me disse que quem vai falar a vontade dele é esse tal de Pedro. Imediatamente, o servo de Cornélio foi à procura de Pedro. Chegando lá na casa de Pedro, comunicando que Cornélio tinha tido uma visão e que Deus mandava que ele estava indo para lá, aí agora começou a cair a ficha. Cornélio, centurião, gentil, ímpio, e Deus mandando que eu vá lá pregar a palavra. Ele começou a associar aquela revelação que ele teve de Deus com aquela mensagem que Cornélio também teve. Começou a juntar as partes. Será então que a mensagem do evangelho não é somente para os judeus? Não é somente para os judeus? Será que Deus quer que pregue para todo mundo? Começou a haver agora esse conflito acerca do evangelho. Deveria ou não deveria ser pregado para todo mundo? Mas também Pedro não perde oportunidade. Mesmo com as suas dúvidas, as suas incertezas, ele vai obedecer à voz e vai até a casa de Cornélio pregar a palavra. E veja só o que aconteceu. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o item C da nossa lição, que traz por título o preconceito de Pedro. Observe. Após a visão, Pedro começou a questionar o que significava aquilo. Então, o Espírito Santo revelou que 3 homens viriam procurá-lo e ele deveria ir com eles. Assim que os homens chegaram, logo identificaram-se como enviados de Cornélio e contaram a visão que o comandante romano teve a respeito dele. Pedro entendeu que deveria renunciar ao preconceito religioso que dominava a sua mente. Deus mostrou a Pedro que ele não faz acepção de pessoas, mas recebe a todos que o temem e faz o que é certo. A salvação também estava estendida aos gentios. Meu Deus do céu, irmãos, Deus sabe trabalhar. Você está entendendo? Deus traz uma revelação para Cornélio, Deus traz também uma revelação para o pastor, para que o pastor pudesse entender que a pregação do evangelho é para todo mundo. Jesus Cristo não veio salvar tão somente os judeus, Jesus Cristo veio salvar a todos, porque através de Cristo, através da igreja, não existe mais judeus, não existe mais gentios. Todos que aceitam Cristo Jesus, independente que sejam judeus, gentios, brasileiros, baianos, norte-americano, independente da sua nacionalidade, ele passa agora a fazer parte da igreja. E todas as promessas destinadas à igreja cabem também para essas pessoas. Amém? Mas Pedro não conseguiu entender. Por que, pastor? Pedro conseguiu entender ou aceitar imediatamente. Porque o seu coração ainda estava cheio de preconceito. Ele não tinha entendido o poder da revelação de Deus. Ele não conseguiu compreender ainda que a morte de Cristo é para todo mundo, independente da sua nacionalidade. E todos precisariam ouvir o evangelho. Claro, quem aceitar vai ter as bênçãos do Senhor. Quem não aceitar vai ter as consequências das suas escolhas. Mas, no entanto, o evangelho não deveria ficar restrito aos judeus, e sim até os confins da terra. E eu dou glória a Deus porque chegou aqui na minha cidade, chegou no meu estado, chegou no meu país, em nome de Jesus. Chegou na minha casa, não chegou na sua não, vai chegar também em nome de Jesus. Vai chegar nos seus vizinhos, vai chegar na sua zona rural, vai chegar na sua localidade, porque o evangelho tem que ser pregado em todos os lugares, em nome de Jesus. Eu estou lhe falando, o alimento está forte, viu? Quer saber o seguinte? Está gostando? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Deus te abençoe cada vez mais, tá bom? Vou aproveitar essa oportunidade de lhe fazer um convite todo especial. Preste atenção.
Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráfico, explicação, resumos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para os membros do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro, não. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você tiver interesse, estou deixando aqui agora meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações. Você entra no grupo, eu tiro as suas dúvidas e você vai ser parceiro do canal e assim vai receber todos os nossos materiais. Mas sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título A Família de Cornélio. Observe, Cornélio era um homem rico, comandante do exército romano. Não precisava se preocupar com a religião. Mesmo assim, era zeloso na oração e dava esmola aos pobres. Sua família também era muito dedicada e praticava boas obras. Apesar de tudo, eles ainda não conheciam a Jesus como Salvador, muito menos o batismo no Espírito Santo. Presta atenção, informações importantes acerca de Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Veja só, Cornélio era um centurião romano. O centurião era um homem que comandava 100 homens. Então, Cornélio era um centurião que comandava 100 homens. E outra coisa, só podia ser centurião aquele que tivesse cidadania romana. Então, logo, centurião Cornélio, ele era cidadão romano. Possivelmente, ele não era judeu, não tem vínculo nenhum com os judeus. Mas, no entanto, ele seguia o Deus dos judeus. No entanto, ele adorava o Deus judeu. No entanto, ele obedecia às leis do judaísmo. E, por causa disso, orava a Deus constantemente. Por causa disso, dava esmola. Por causa disso, fazia a vontade de Deus. Mas, no entanto, não conhecia ainda a Jesus. Não conhecia ainda o Filho de Deus. Mas como ele orava a Deus, comprometida, com confiança, com fé, mesmo sem conhecer totalmente a Deus, ele já adorava, já fazia de tudo para agradar ao Senhor. E não somente ele, toda a sua família estava nessa perspectiva. Toda a sua família estava nessa sintonia de adoração ao Deus de Israel. Por causa disso, por causa das suas orações, Deus ouviu sua oração e respondeu, mandando o apóstolo Pedro ir até sua casa para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Agora, segundo tópico e o item A da nossa lição, a família que adorava a Deus. A família de Cornélio era muito honrada pelos judeus. Cornélio não era hebreu, mas ensinava seus filhos a amar a Deus em casa, como o povo judeu fazia. Ele era um pai exemplar, religioso, que juntamente com a sua família adorava a Deus continuamente. Uma família digna de ser imitada pelo relacionamento que desenvolvia com Deus. O exemplo da família de Cornélio nos mostra que temer a Deus tem muito mais a ver com observar e praticar a palavra de Deus. Entenda o seguinte, Cornélio não era judeu, mas, no entanto, podemos assim colocar, tinha se convertido ao judaísmo e praticava aquilo que estava na lei, sua oração, sua busca, sua consagração a Deus constante. E tinha tanta moral, tanto com os servos dele, como também com a sua família. Porque preste atenção, toda a família de Cornélio adorava a Deus, seguia a vontade do Senhor. Olha só que coisa interessante, toda a família, meu Deus, que a nossa família possa ser a mesma coisa, que eu e minha casa possamos servir ao Senhor continuamente. A oração para os judeus era tão importante que você sabe, normalmente os judeus oravam 3 vezes no dia, assim também fazia Cornélio possivelmente. Ele tinha essa dedicação, esse compromisso de orar a Deus.
Por que pastor Cornélio orava continuamente a Deus? Porque Cornélio entendeu o valor da oração. Cornélio entendeu que oração não é pagar preço. Cornélio entendeu que oração é amor, é compromisso, é responsabilidade, é adoração ao Senhor. Logo, as pessoas que estão orando a Deus não estão pagando preço nenhum, não, viu? Estão se relacionando com Deus, estão tendo comunhão com o Senhor. É um momento de alegria, de gozo, de prazer da alma, conversar com o nosso Deus. Assim, toda a família de Cornélio fazia e adorava o Senhor, e Deus estava recebendo a sua oração, Deus estava recebendo a sua adoração. Mas, no entanto, essa família que orava, dava esmola, era temente, precisava aceitar a Jesus Cristo para garantir a sua salvação. Agora, o nosso segundo tópico, o item B da nossa lição, que traz por título A Família Útil na Sociedade. Observe. Você já participou de algum trabalho social? Note que a família de Cornélio era dedicada a ajudar aos pobres. Deus viu e recebeu a obediência daquela família, tanto que providenciou a bênção da salvação que faltava e o batismo no Espírito Santo. Quando praticamos alguma bondade pelos pobres ou necessitados, emprestamos ao Senhor e Ele nos devolve o bem que fazemos. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Você observou aqui, foi colocado no nosso comentarista, irmãos? A família era dedicada ao Senhor. A família de Cornélio fazia obra social. A família de Cornélio tinha compromisso com Deus e com o povo. Por causa disso, Deus vendo a sinceridade do seu coração, Deus vendo a sua adoração e aceitando, fez de tudo para que Cornélio pudesse ouvir o evangelho. Porque mesmo Cornélio orando a Deus, mesmo Cornélio dando esmola, a salvação dele não estava garantida. Porque a salvação está em Cristo Jesus. Presta atenção, professor. Tem muitas pessoas que oram a Deus, tem pessoas também caridosas, mas não estão salvos. Porque a salvação não vem pelas suas obras. A salvação está em crer em Cristo Jesus e obedecer a sua palavra. Mas a família de Cornélio orava a Deus, dava esmola aos pobres, mas não reconhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não entendiam ainda o processo da salvação. Por isso, não estavam salvos. Porque a salvação está em Cristo Jesus. Daí a necessidade de Pedro ir até a casa deles para pregar a palavra. Da mesma forma, eu e você temos essa responsabilidade de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, para que mais pessoas alcancem a salvação. Pode ser pessoas boas, pessoas honestas, bom de trabalho, bom de serviço, cheio do amor. Se não aceitar a Cristo, se não se converter a Cristo, não tem salvação, porque a salvação não é por meio das obras. A salvação é de graça em Cristo Jesus. Pastor, para ser salvo, precisa fazer o quê? Aceitar a Cristo, crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados e andar em novidade de vida. Essas pessoas que assim fazem, assim como Cornélio fez, alcançará a salvação, mas por causa de Cristo Jesus e não por mérito próprio de ninguém. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o item C, que traz por título A Conversão da Família de Cornélio. Observe, Deus viu a intenção de Cornélio e como ele servia a Deus com responsabilidade. Por isso, o Senhor enviou a Pedro para lhe explicar acerca do Evangelho. Cornélio, mesmo antes de ser batizado e receber o poder do Espírito Santo, já era temente a Deus, mesmo não conhecendo nada a respeito de Cristo. Ele abriu seu coração para conhecer as verdades do Evangelho. Deixo, por mais uma vez, bastante claro, e eu acho interessante você conversar isso com seus pré-adolescentes, viu? A salvação, irmãos, está em Cristo Jesus. Você pode orar a Deus, você pode dar esmola, você pode ser dizimista, pode ser o que for, mas a salvação é por causa da morte de Jesus e ressurreição. Os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. A nossa salvação está em Jesus. Logo, qualquer pessoa que quer ser salvo precisa ter um encontro com Cristo, precisa aceitar a Cristo, crer em Cristo e aceitar a sua morte e entender também que a partir daquele momento, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Jesus Cristo é o seu Salvador. Logo, precisa obedecer às suas palavras, obedecer aos seus mandamentos, pois aquele que crer em Cristo anda em novidade de vida. Aquele que crer em Cristo vai adorar, vai reverenciar o seu nome. Crer em Cristo não é somente algo formal, não, irmãos. Tem que ser algo que transforma a sua vida. Todas as pessoas que tiveram encontro com Cristo, tiveram suas vidas mudadas,
foram libertos do pecado. Claro que vão lutar constantemente contra o pecado, porque nós sabemos que em todos os momentos o pecado bate na nossa porta para que nós venhamos pecar. Mas nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outras palavras, que se afasta do pecado, se afasta das coisas que faz pecar. Tem muitas pessoas que ainda vivem na prática do pecado porque não se afastam do pecado, fica brincando com o pecado. Ah, pecado não é nada não, eu sou forte, eu sou de oração, eu subo no monte. Não tem isso não. Para o pecado não tem homem forte, nem mulher forte. O que nós devemos fazer é buscar em Deus as nossas forças, é buscar em Deus a proteção, as misericórdias, para que nós possamos vencer as tentações. Irmãos, só conseguimos vencer as tentações e as provações se estivermos em Cristo Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Lembrando a vocês que o nosso curso para professores, já abrimos a nossa segunda turma do curso para professores. Se tiver interesse em estudar conosco, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, referente ao curso para professores da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações referente ao curso. Vem estudar no curso para professores do canal Descomplicando a Teologia. Agora o nosso terceiro tópico traz por título: o batismo do Espírito Santo estendido aos gentios. Observe. Deus usou Cornélio e sua família para abrir as portas da pregação do evangelho aos gentios. Pedro compreendeu, por meio deles, que o plano de Deus não estava restrito a Israel, mas estendido a todos que creem em Jesus Cristo como Salvador. Eu disse aqui anteriormente que todos estavam pensando que o evangelho só deveria ser pregado aos judeus. Cristo Jesus só tinha vindo para os judeus. Esse é o pensamento da época. Não tinha ainda compreendido esse pensamento universal, o qual Cristo veio salvar tanto judeus quanto gregos. Porque agora não existe grego, não existe mais judeus. O que existe agora é a igreja. Todas as pessoas que aceitam a Cristo não faz parte do judaísmo, nem também dos gentios. Faz parte agora da igreja que vai morar no céu. Mas por muito tempo existiu uma certa resistência. Como é que pode os gentios, pessoas desprezíveis, a gente não pode nem ser amigo, a gente não pode comer junto, a gente não pode falar, não pode ter amizade, não pode ir na casa. E como é que essas pessoas vão receber a Cristo Jesus e também vão ser salvos, e também vão morar no céu? Esse povo aí não tem serventia nenhum, nós devemos estar nos afastando. Assim pensavam os judeus. Mas Cristo Jesus, agora, através de Pedro, uma grande liderança apostólica, vai trazer uma grande revelação. Aquilo que Cristo santificou está santificado, está purificado. Se Jesus Cristo mandou Pedro pregar, ele pregou, as pessoas se renderam a Cristo e, mais do que isso, vão agora receber o batismo no Espírito Santo, algo que não tinha acontecido ainda no meio gentios. Isso criou, irmãos, um certo questionamento. Como pode ser isso? Só Deus sabe, irmãos, só Deus faz. Deus, ele nos ama de uma forma sensacional e abriu a porta também para os gentios. E eu dou glória a Deus, porque antigamente eu era considerado um gentio, mas hoje eu faço parte da igreja de Cristo. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Hoje eu faço parte da igreja que vai morar no céu. Por isso, o nosso terceiro tópico e o item A está escrito: Deus não faz acepção de pessoas. Quando Cristo surgiu anunciando o evangelho pela cidade de Israel, os discípulos pensavam que a mensagem do evangelho deveria ser direcionada apenas aos judeus. Entretanto, Deus ama a todos os povos e, por isso, enviou Pedro à casa de Cornélio para mostrar que ele não faz acepção de pessoas. Seria injusto se Deus recebesse as pessoas apenas com base na nacionalidade. Mas a salvação do Senhor é para todo aquele que crê. Irmãos, a salvação não está na sua nacionalidade, no seu poder aquisitivo. E nada disso está a salvação. A salvação está em crer em Cristo Jesus. Só que quem crê em Cristo Jesus vai praticar a sua palavra, vai adorar o seu nome. Quando fala assim, crer, não somente acreditar, não. Porque quem acredita deve mudar sua vida, seu comportamento, porque teve um encontro com Cristo Jesus. E quem tem um encontro com Cristo foi liberto do pecado, liberto da prostituição, liberto de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Olha, quem crê em Cristo precisa praticar a palavra e não ser tão somente ouvinte da palavra. Tem que colocar em prática.
Tem muitas pessoas, tem muitos pré-adolescentes que na igreja canta, tem oportunidade, mas quando está na escola, só o sangue de Jesus. Esse não é o comportamento cristão, não. Quem crê em Cristo está liberto do pecado na igreja, na sua casa, na sua escola, com seus amigos. Pré-adolescente que aceita Cristo Jesus e que está com Cristo precisa andar em novidade de vida. Ah, pastor, porque estão crescendo. Crescendo, mas já estão decidindo o seu destino. Porta larga ou porta estreita? Cada um escolhe aquilo que quer. Estou lhe falando, o alimento é forte, em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas dando continuidade, vamos agora para o nosso terceiro tópico e o item B, que traz por título Pedro na casa de Cornélio. Deus surpreendeu o apóstolo Pedro quando chegou à casa do comandante romano. Em vez de encontrar uma casa repleta de ídolos ou adornada de objetos que relembra a cultura grega na época, o apóstolo encontrou uma família muito devota das leis judaicas e dedicada a ajudar os mais necessitados. Todos estavam ali esperando, sedentos para ouvir a mensagem do evangelho de Cristo. E logo, Pedro reconhece que Deus trata e aceita todos de modo igual. Preste atenção. E se Pedro fosse na sua casa? O que é que ele ia encontrar na sua casa? Meu Deus, forte, né? E se Pedro fosse na sua escola? O que é que ele ia encontrar na sua escola? Na sua igreja? No seu departamento? Olha, na sua classe. O que é que ele estaria encontrando? Pessoas devotas, dedicadas, sedentas de ouvir a palavra do Senhor, ou está só pelo sangue de Jesus? Você está entendendo? O que é que Jesus Cristo ia encontrar se ele fosse na sua casa? Observar, ver o comportamento. Porque normalmente o apóstolo Pedro, quando foi na casa de Cornélio, pensou, lá vai ter bastante idolatria, lá vai ter tantas coisas ruins. Quando chegou lá, muito pelo contrário, encontrou pessoas orando, buscando a Deus e desejosos de ouvir o evangelho de Cristo Jesus, com vontade, com desejo, dedicação, compromisso, com os ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus, porque hoje poucas pessoas estão atentas à pregação. É na rede social, é no celular, é prestando atenção em tantas outras coisas, menos na palavra. Por exemplo, quando você está ensinando, seus alunos estão com os ouvidos atentos, porque lá na casa de Cornélio, quando Pedro chegou, o povo ficou assim, ó. Fala, Pedro, que eu quero ouvir. Fala, Pedro, que eu quero ouvir. Ou seja, estavam sedentos de ouvir a palavra de Deus, com desejosos, querendo, com desejo, com amor, com vontade, dedicação, compromisso de ouvir a palavra de Deus. E você sabe, poucas pessoas estão com esse desejo no coração. Vou falar. As pessoas hoje querem festas, as pessoas querem redes sociais, as pessoas querem culto de movimento, cantor famoso, pregador famoso, mas poucas pessoas querem participar do culto de ensino, do culto de escola bíblica dominical. Por quê? Porque é palavra, é ensinamento. As pessoas hoje, pré-adolescentes também, estão atrás de movimento em vez de avivamento, porque o avivamento vem através da palavra de Deus. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Cornélio primeiro ouviu a palavra de Deus, Pedro primeiro pregou a palavra, e através da pregação da palavra houve avivamento, porque não existe avivamento sem palavra. Primeiro tem que ouvir a palavra, obedecer a palavra, e através disso, Deus vai derramar do seu espírito, da sua graça, do seu poder sobre a vida das pessoas. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, o item C da nossa lição, que traz por título A descida do Espírito Santo na casa de Cornélio. Pedro, após iniciar a pregação do evangelho, todos que estavam na casa receberam a mensagem com fé e temor. De repente, um grande mover do Espírito aconteceu e muitos que estavam ali foram batizados no Espírito Santo. Os judeus que foram com Pedro ficaram admirados porque presenciaram os gentios também falarem em línguas estranhas. Este é um sinal de Deus para confirmar a aceitação dos gentios. Imediatamente Pedro ordenou que fosse batizado nas águas. Atos capítulo 10, versículo 48. Presta atenção, Deus é um Deus de surpresa. Pedro não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Pregando para os gentios aceitando a palavra, concordando. Amém, glória a Deus. De repente, na pregação da palavra, o Espírito Santo desce sobre os gentios e os que estavam ali, muitos que estavam ali, receberam o batismo no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, começaram a falar em línguas estranhas. Os judeus que tinham acompanhado Pedro, presta atenção,
fica dizendo, alguma coisa está de errado. Como é que pode? Essas pessoas são gentios, desprezíveis muitas das vezes, consideradas assim pelos judeus, e no entanto estão falando línguas estranhas, aceitaram a Jesus Cristo, falando línguas estranhas. Como é que pode ser isso? É o poder de Deus, não se explica. Jesus Cristo veio salvar, libertar a todos. E agora, Pedro também não perde oportunidade. Veja só, ouvir a palavra, receber o batismo no Espírito Santo. O que falta agora? Ser batizado nas águas. E não perder a oportunidade, já aproveitou e batizou a todos nas águas, fazendo assim a confissão de fé e deixando bastante claro, o Evangelho de Cristo Jesus é para todos. Quem quiser, basta aceitar e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meu Deus do céu, viu? Esse momento foi sensacional, irmãos, porque marcou a história da igreja. Anteriormente, as pessoas só queriam pregar o evangelho para os judeus, mas nessa revelação daqui, Deus estava deixando bastante claro, o evangelho tem que ser pregado a todos. Posteriormente aqui, é quando Jesus vai salvar agora a Paulo, e esse Paulo vai ser considerado o apóstolo dos gentios, porque ele vai pregar constantemente para os gentios, e muitos aceitaram a Cristo Jesus, evangelho sendo pregado para todos. É a igreja cumprindo com o seu papel de anunciar o evangelho até os confins da terra. E você precisa cumprir com essa missão, viu? Vamos para a nossa conclusão. Lembrando que a nossa dinâmica está logo após a conclusão, tá bom? Veja só. É importante entender que Deus não faz acepção de pessoas. Ele jamais despreza quem busca com sincero coração arrependido. Irmãos, Deus é Deus para todos. Qualquer pessoa pode estar aonde estiver, pode ter feito o que fez, pode ter feito qualquer coisa. O perdão de Deus está direcionado. O que Deus espera dos seres humanos é que haja arrependimento dos seus pecados, confissão dos seus pecados e mudança de vida, arrependimento, confissão e se converter a Cristo. Qualquer pessoa que faz assim vai ser salvo, não porque merece, mas por causa da graça de Cristo Jesus. Essa graça me alcançou, te alcançou também, em nome de Jesus. Amém? Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Foi útil para você? Aprendeu alguma coisa? Tirou algumas dúvidas? A minha intenção é estar descomplicando aquilo que você acha bastante complicado. Mas eu só peço o seguinte, se você gostou, por gentileza, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário também, pois assim você está me ajudando a continuar gravando os vídeos para a turma dos pré-adolescentes, tá bom? Eu dependo de vocês para continuar gravando. Se vocês querem, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele like abençoado e o comentário, porque eu respondo todos os comentários, tá bom? Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Amados Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 5, que traz por título O Mover do Espírito na Casa de Cornélio. Se prepare, pois o alimento está forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Preste atenção, toda sexta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas, estreia a nossa dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 5, na sexta-feira já estreou a lição número 6, pois a lição número 5 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência, viu? Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Já aproveito também a oportunidade para lhe fazer um convite especial, viu? Preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo.
Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos esses materiais para os membros do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Lembrando, ser membro é um parceiro. Nós vamos lhe passar todos os nossos materiais para que você possa melhorar a sua aula, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Por isso, venha ser membro e receba todo o nosso suporte em nome de Jesus. Mas agora vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 5, dos pré-adolescentes, que traz por título O Mover do Espírito na Casa de Cornélio. Veja só, Cornélio se destaca por causa de algumas características. Você observou todas as características de Cornélio? Não. Se não observou, essa dinâmica vai deixar claro, viu? Por isso, você vai fazer o seguinte, levar para a sua sala de aula 2 cartazes semelhantes a esse. Olha, 2 cartazes semelhantes a esse. Aqui eu coloquei, olha, Cornélio era piedoso, temente a Deus, dava esmola ou solidário e orava a Deus. Olha, algumas características de Cornélio que está na nossa Bíblia Sagrada. Piedoso, temente a Deus, dava esmola, no caso, solidário ou caridoso, e orava a Deus, tá ok? Você vai precisar fazer 2 cartazes semelhantes a isso. Quando chegar na sua sala de aula, você vai precisar dividir a turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Ah, pastor, minha turma é pequena, mas dá para você dividir em 2 grupos sim. 2 grupos com 2, cada grupo com 2, com 4, com 5, de acordo com a quantidade. Por que isso? Você vai entregar o cartaz aos seus alunos, a cada equipe. Equipe A, um cartaz, equipe B, um segundo cartaz. E eles vão precisar escrever aqui e depois apresentar, olha, pessoas que na Bíblia Sagrada também tiveram essas características. Por exemplo, na Bíblia Sagrada existem outras pessoas que também foram piedosas, vai colocar aqui. Pessoas que foram tementes a Deus, coloca aqui. Pessoas também solidárias ou pessoas caridosas, coloca aqui. E pessoas que oravam a Deus, vai colocar. Então, seus alunos vão estar demonstrando os conhecimentos teológicos que têm aprendido na sua EBD, viu? Por que isso? Por exemplo, pastor, o que significa pessoas piedosas? Irmãos, pessoas piedosas, no termo aqui está falando, refere-se a pessoas comprometidas com Deus. Pessoas que têm responsabilidade, compromisso com as coisas do Senhor. Aqui, por exemplo, seus alunos podendo colocar o nome de Ananias, Abraão, Noé, foram pessoas piedosas diante de Deus. Também temente a Deus. Pastor, quem na Bíblia foi temente? Temos várias pessoas. Nós temos aqui Jó, nós temos Paulo, pode colocar também Ana. Diversas pessoas foram temente a Deus, que tiveram grande responsabilidade, grande compromisso com as coisas do Senhor. Pessoas também solidárias. Tiveram pessoas solidárias, caridosas na Bíblia Sagrada? Claro que sim. Coloquei aqui Dorcas, coloquei também Barnabé. O próprio Davi também foi bastante solidário, caridoso, porque tudo aquilo que era conquistado na guerra, ele dividia com todos os soldados, tantos que foram para a guerra, como também os que não iam para a guerra. Tudo era dividido igualmente, tá bom? E pessoas que oravam a Deus. Aí tem diversas pessoas, né? Então, o que você vai fazer? Você vai dividir sua sala em 2 grupos, cada grupo recebe um cartaz desse, e seus alunos vão precisar colocar exemplo de pessoas que foram piedosas, temente a Deus, caridosos, e orava ao Senhor. E depois fazer a apresentação diante de todo mundo, para ver se vão colocar ou não os mesmos nomes, tá ok? Mas fique à vontade, tem várias pessoas da Bíblia Sagrada tiveram essas características que também Cornélio teve, tá ok? Mas quero saber de você. Você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Não gostou? Vai alterar? Por gentileza, se você vai fazer alguma modificação, deixa aqui nos comentários. Pois assim, outros professores também podem fazer da sua forma, tá bom? Fica à vontade. Eu só peço o seguinte, se gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho. Essas atividades, irmãos, vão deixar a sua aula mais dinâmica e participativa.
Os professores que estão colocando em prática, os alunos já ficam na expectativa. Meu Deus, qual vai ser a atividade da próxima aula, tá bom? Mas não acabou não, porque aqui ainda tem a segunda dinâmica. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês o nosso curso para professores. Estamos abrindo agora a nossa segunda turma do curso para professores da Escola Bíblica Dominical. E nós temos alguns vídeos específicos para os professores da revista dos pré-adolescentes. Se você quiser estudar no meu curso, vou estar deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações referente ao curso. Presta atenção, na descrição você vai ter um link para quem quer ser membro do canal e um segundo link para quem quer participar do nosso curso, tá bom? Por isso, vem estudar conosco em nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Ah, lembrando o seguinte, viu? Se você quiser essa dinâmica digitada e também uma explicação desta aula, basta você acessar o nosso blog. Pegue o endereço www.descomplicandoteologiaebd.com e você vai ter acesso a essa dinâmica digitada e também uma explicação por escrito. Na verdade, é só colocar aí no Google Descomplicando a Teologia que nosso blog vai aparecer, tá bom? Quando você entrar no blog, você procura no menu pré-adolescentes e todas as atividades, as dinâmicas, as explicações vão estar no menu dos pré-adolescentes lá do nosso blog, tá bom? Tudo isso para descomplicar o que você acha bastante complicado. Agora, sem demora, vamos para a nossa segunda dinâmica. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 5 dos pré-adolescentes, que traz por título O Mover do Espírito Santo na Casa de Cornélio. Veja só, já que esta lição está falando acerca de Cornélio, estava observando este termo, piedoso, que Cornélio ele era piedoso. E eu achei aqui 10 características de uma pessoa piedosa. É isso aí, 10 características de uma pessoa piedosa. O que é que você vai fazer? Preparar um cartaz semelhante a esse. Um cartaz só, tá bom? Você pode fazer essa atividade no início, no meio, no final. Depende da sua organização. Primeiro momento, organizar um cartaz semelhante a esse. Aqui eu coloquei 10 características de um homem piedoso ou de uma mulher piedosa, tá bom? Então, 10 características do homem piedoso. Porque número 1 até o número 10, tá ok? Porque são 10 características. Logo após isso, você também vai precisar colocar em tiras, em pedaço de papel, essas 10 características, tá bom? Fique tranquilo, lá no meu blog, Descomplicando a Teologia no Google, eu vou colocar as 10 características para que você possa copiar e assim imprimir. Quem não quiser imprimir, pode também escrever, tá bom? Por exemplo, as 10 características de uma pessoa piedosa são, lembrando, você vai pegar essas características, colocar em um pedaço de papel, em uma tira, e levar para os seus alunos, tá bom? Primeira característica de uma pessoa piedosa, o homem de oração. Segundo, o homem íntegro, o homem humilde, de coragem, de sabedoria, com amor, com disciplina, generosidade, o homem de fé e o homem de perdão. Olha, são 10 características de uma pessoa piedosa. Oração, integridade, humildade, coragem, sabedoria, amor, disciplina, generosidade, de fé e perdão. Você vai estar colocando em tiras essas características, levar para os seus alunos. Esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula, Você vai pegar essas tiras, distribuir para os seus alunos. Ah, pastor, eu tenho mais do que 10 alunos, o que é que eu faço? Você pode colocar outras características, mas também você pode colocar alguns papéis em branco. Quem pegar em branco não vai precisar fazer nada, vai estar somente descansando e dando glória a Deus, tá bom? Mas se você quiser também, você pode acrescentar outras características, tá ok? Você vai fazer assim com a dinâmica, tá bom? O cartaz vai ficar exposto na sala de aula, você vai precisar distribuir para os seus alunos as tiras com essas características. Cada aluno vai precisar pegar essa tira, fazer a leitura e depois citar algum exemplo da Bíblia Sagrada ou tão somente explicar o que significa essa característica. Por exemplo, irmão João, você pegou o que aqui? Ah, peguei o homem de oração. Pronto. Na Bíblia Sagrada tem alguma pessoa que foi um homem de oração, pessoa que gostava muito de oração? Cite aí, por gentileza. Então ele vai citar. Excelente, parabéns. Por gentileza, vem aqui agora e cola no número 1. Excelente. Aí você perguntar, quem pegou o número 2? Por gentileza, lê aí. O homem íntegro. Pronto. O que significa integridade? O que é ser um homem íntegro? Então, a pessoa vai falar o que significa,
dá algum exemplo na Bíblia Sagrada e logo após vem e cola aqui no seu cartaz. E assim sucessivamente. Se você tiver mais do que 10 alunos, é só colocar uma tira em branco. Quem pegou não precisa falar nada, somente da glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, tá bom? Quero saber o seguinte, você gostou dessa atividade, gostou dessa dinâmica, vai fazer, vai modificar, fique à vontade. Aqui estão somente algumas ideias para você aplicar na sua turma, mas fique à vontade para alterar em nome de Jesus. Eu só peço o seguinte, se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família e que Deus esteja te abençoando, irmãos. Agradeça a você que é inscrito, você que comenta, você que é membro, você que se inscreveu no canal agora, você que tem orado por nós. Gente, Deus tem nos abençoado graças a vocês. Agradeço a vocês por todo o crescimento do canal, viu? Agradeço a Deus pela vida de vocês. E que cada vez mais a sua EBD seja uma bênção. E Paz do Senhor e até o próximo vídeo.